Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e rogo a Deus que abra os ouvidos de todos os ouvintes que se encontram na praça neste sábado, pois eu quero lhe dizer que você está tendo o grande privilégio de estar ouvindo aqui o Evangelho através desses instrumentos escolhidos por Deus para as vossas vidas. Sem perca de tempo, quero convidar meus amados irmãos a abrirem as suas Bíblias e a você, querido ouvinte, a abrir o seu coração para a palavra de Deus. Se encontra no livro de Romanos, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 1, versículo 16. Assim está escrito neste livro santo, versículo 16, diz da seguinte forma: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vou repetir novamente: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido ouvinte, para que você venha compreender o texto no qual fiz menção nesta noite, apóstolo Paulo, ele era um homem descendente da tribo de Benjamim. Este homem, chamado Paulo, outrora conhecido como Saulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande teólogo da época em que Jesus, creio eu, chegou a conhecer. Gamaliel, ele era um homem erudito, um homem que tinha sobre os seus ombros a responsabilidade de alistar jovens que tinham na sua proeminência o desejo de encaminhar o povo de Israel, seguindo as tradições e as leis estabelecidas pelo próprio Deus, outrora confiada através de Moisés. E assim sucessivamente foi passando sobre os líderes que foram sendo constituídos por Deus, em que habitava em Israel. Apóstolo Paulo, ele foi um homem que cresceu dentro do Sinédrio, um homem que tinha sua religião, pois ele era de origem judaica. Este homem, apóstolo Paulo, para que você venha lembrar-se, foi um dos homens que chegou a perseguir os apóstolos, chegou a entrar dentro das casas e arrancar por força e através de violência subjugar aqueles que outrora professavam a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Outrora, este homem chamado apóstolo Paulo, dentro do seu entendimento, em que foi adquirido através da tradição de seus pais, ele acreditava que um Messias iria vir, porém ele não cria que esse Messias era Jesus Cristo de Nazaré. Foi necessário que o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, Jesus se revelasse para ele, para que as escamas de seus olhos viessem cair, para que o seu coração viesse ser aberto, o Evangelho adentrasse de uma forma em que viesse libertar da sua religiosidade. Então o apóstolo Paulo, outrora o homem que era perseguidor da igreja de Cristo Jesus, passou a ser perseguido. O homem que perseguia aqueles que pregavam o Evangelho passou a ser perseguido por amar este Evangelho. E neste versículo Paulo vai dizer: porque não me envergonho deste Evangelho. Por que Paulo vai dizer isto? Porque Jesus confiou aos discípulos, e aqueles que desejavam seguir a Jesus nesta época eram homens que eram subjugados,
eram homens que eram julgados como escórias do mundo, eram homens que outrora eram ultrajados, que muitas vezes passando pelas praças, onde se achegavam, eram muitas vezes insultados por conta de sua fé. Imagine Paulo, que era um líder daquela época. Este homem deixou de lado, graças à revelação divina de ter um encontro com Jesus, deixou de lado a sua tradição, deixou de lado a sua soberba, a sua arrogância, deixou de lado aquilo que ele achava que era certo, mas um dia ele teve um poder e a consciência de conhecer a verdade o libertou. Talvez você esteja nesta praça nesta noite e cresceu com tradição vinda de seus pais. Nós sabemos que nós fomos influenciados por uma determinada igreja, assim como eu que aqui se encontro nesta noite apregoando o Evangelho para você. Mas um dia, assim como o apóstolo Paulo, que também cresceu diante de sua religião e tradição aprendida diante dos pés de Gamaliel, este homem ele teve um encontro com Jesus, e aquilo que ele achava que era certo, ele pôde ter um entendimento que na verdade estava errado. Talvez assim seja você, e eu quero lhe convidar a examinar as Sagradas Escrituras. Eu quero lhe convidar e lhe fazer um desafio, você chegar na sua casa e pesquisar o que é o Evangelho. Hoje em dia existem muitos evangelhos apregoados. Um evangelho em que você pode fazer tudo o que você quer. Um evangelho em que é a facilidade trazida para a porta dos céus. O evangelho em que você vem, continue do jeito que você está, que você vai continuar do mesmo jeito, e assim você vai levando a sua vida. Mas deixa eu te dizer, o apóstolo Paulo, se você pudesse olhar para ele naquela época em que ele vivia, dificilmente você encontraria um defeito em Paulo. Mas quando ele expôs a sua vida diante do Evangelho, quando ele colocou em contrapartida realmente o que é ser cristão, ele viu que era necessitado e carente da graça de Deus. Eu quero trazer a reflexão para você. Eu quero que você medite onde você está. Você se colocar diante do espelho e se perguntar: será se eu pareço com Jesus? Você parece com Jesus Cristo de Nazaré? Porque todos naquela época em que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, em que rasgavam seus corações para o Evangelho adentrar em suas vidas, inevitavelmente eles eram transformados. E eram adquiridos títulos em que eles não expunham sobre si. Mas quando eles passavam, todos aqueles que estavam em volta deles lhe diziam: ali vai um cristão, ali vai um crente em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que é impossível aquele que segue a Jesus continuar da mesma maneira. É impossível aquele que conhece o Evangelho continuar no pecado. É impossível aquele que teve um encontro com Jesus continuar sendo a mesma pessoa. E Paulo abria sua boca para dizer: porque eu não me envergonho deste Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego. Sabe o que é que Paulo está querendo dizer quando ele fala tanto do judeu quanto do grego? Ele está se referindo que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer saber quanto você tem na sua conta. Deus não quer saber a marca de roupa que você usa. Deus não quer saber o carro em que você anda. Deus não quer saber se você mora num apartamento ou num abrigo. Deus não quer saber onde você dorme. O que Deus quer saber nessa noite é se você está disposto a abrir o seu coração
e fazer com que o Evangelho venha fazer morada na sua vida, para que você seja transformado em Cristo Jesus, em uma nova criatura. Porque a Bíblia diz: todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem um novo para a tua vida, Deus tem um novo para a tua casa, Deus tem um novo para a tua família, e este é o desejo dele, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade. Amém.